Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Coruja. E como você sabe muito bem, sempre na véspera do jogo em que o Cuiabá está em campo, tem prévia da rodada para falar desse confronto que o Cuiabá tem nesta quinta-feira, também conhecido como amanhã, que é a data de sair esse vídeo. O Cuiabá entra em campo diante do Atlético Goianiense em Goiás, lá no estádio Antônio Alcioli. Então nós vamos falar dos números do Atlético na temporada, nós vamos falar do retrospecto, do confronto entre essas duas equipes e como chega a equipe titular do Atlético, tudo sobre o Dragão, que é o adversário do Cuiabá nessa quinta-feira, feriado de Tiradentes. Então, para saber tudo sobre esse jogo, logo depois da vinheta. Fala galera, como eu já disse, seja muito bem-vindo ao canal Coruja. E esse vídeo é para falar do confronto entre Atlético Goianiense e Cuiabá. É o confronto em Goiânia, no estádio Antônio Alcioli, 8h30 da noite, o confronto que vai ocorrer lá na capital goiana. Esse vídeo é para a gente falar de como chega o Dragão para esse confronto. Quando foi sorteado esse confronto no dia 28 de março, muita gente esperava que o Cuiabá trombaria ou encontraria já nesta fase, que já encontram-se equipes que disputam a Libertadores e campeões regionais como o Remo, campeão da Copa Verde, como o Bahia, campeão da Copa do Nordeste, como o Botafogo, campeão da Série B da temporada passada. Já esperávamos um confronto direto contra uma equipe da Libertadores, mas o sorteio foi até bonzinho com o Cuiabá, já que era o primeiro time do segundo pote, que é o time com ranking inferior. Então o Cuiabá enfrentou o último do pote 1. O Atlético Goianiense estava em último das equipes que estavam no pote A, e o Cuiabá foi o primeiro do pote B. Então o Cuiabá deu uma sorte, se a gente pode falar assim, mas esperávamos um confronto difícil, e teremos um confronto difícil. O Atlético Goianiense não perdia quase 10 jogos na temporada. A última derrota havia sido contra o Vila Nova no Campeonato Goiano, equipe que o Atlético eliminou na semifinal, após passarem por um grupo em que os dois grandes eram Atlético e Vila Nova. O Vila Nova até passou à frente do Atlético no jogo da fase de grupo. Salvo engano, o Atlético perdeu os dois confrontos para o Vila, para o Tigre. E quando se tratou dos jogos decisivos, o Atlético matou o seu rival, eliminou o Vila Nova. Na final, bateu o Goiás. O Atlético vinha numa sequência boa da temporada. No sorteio da Sul-Americana, o Atlético teve um azar, caiu no grupo da morte, mas vem demonstrando bom futebol ao bater a LDU de Quito por 4-0 em Goiânia e ir à Argentina e bater por 2-0 o Defensa e Justiça, campeão há 2 temporadas dessa competição. Então o Atlético vinha de belas partidas, mas nesse meio tempo, de domingo para hoje, ou para o confronto de quinta-feira, o Atlético tem um baque muito grande. Vou testar a câmera aqui. O Atlético tem um baque muito grande. A goleada não viu a cor do caroço, não viu a cor da bola em Bragança Paulista e gerou a derrota diante do Red Bull Bragantino. 4-0 para o Massa Bruta, 4-0 para o time da Terra da Linguiça. O Bragantino passou o carro em cima do Dragão e o Atlético chega baqueado para esse confronto em casa. Torcedores reclamaram do preço até elevado dos ingressos no Antônio Alcioli, preço à la Cuiabá, R$50 todo o estádio para torcedores do Atlético. E uma notícia exclusiva, tem torcida organizada a caminho de Goiânia. Então a raça cuiabana está a caminho de Goiás para apoiar o Douradão nesse primeiro confronto pela Copa do Brasil, jogo duro diante do Atlético. Eu estou falando de forma geral, mas eu vou trazer dados para você pensar, você refletir aí. Se o Cuiabá é o favorito para esse confronto, na minha humilde opinião, o Atlético é o favorito para o confronto. Principalmente pelo ter jogado nas últimas 4 partidas, o Atlético jogou mais que o Cuiabá, pelo menos, e tem um estadual mais forte que o Dourado. O Atlético tem 22 jogos da temporada, com 14 vitórias,
4 empates e 4 derrotas. Dessas 4 derrotas, 2 para o Vila Nova. Muita gente falando assim, o Vila Nova tá fraco, Felipe. Muita gente falou isso. O Vila Nova bateu 2 vezes no Atlético, deu um calor pro Vasco na estreia da Série B. E ontem, na terça-feira, o Fluminense sofreu demais para bater o Vila Nova. O Atlético tem 4 empates e 4 derrotas. Já o Douradão, por exemplo, em comparação aos números do Dourado, o Atlético jogou 19 vezes, ganhou 14, empatou 2 e perdeu 3, por exemplo. Não perdeu o Vila Nova, já é um avanço. Nos últimos 4 jogos, o Atlético vinha de 2 vitórias e um empate. Venceu, como eu disse, Defensa e Justiça por 2x0 na Argentina e LDU em casa por 4x0 na pressão do Antônio Alcioli, que é um caldeirão, é um estilo estádio Presidente Dutra, mais ou menos assim, mais caldeirão que o Dutra. E empatou com o Flamengo na estreia do Brasileiro e tomou 4 do Bragantino no último jogo, jogando lá em Bragança Paulista. E temos uma curiosidade para você, mas eu vou ter que falar dela no final do vídeo. Mas o Atlético Goianiense, que deve vir com a sua escalação padrão para essa Copa do Brasil. A equipe que jogou contra o Bragantino, assim como jogou contra o Defensa e Justiça na Argentina. O goleiro é Luan Poli, um dos destaques dessa equipe, o bom goleiro, que é do São Paulo, né, o Luan Poli. Nós temos que falar dos 2 laterais, o mesmo da temporada passada, Dudu, que é um dos capitães do time, e o outro lateral é o Jefferson. Na dupla de zaga nós temos o Wanderson e o Edson. Ixi, que dupla dura de falar aí. No meio nós temos a dupla que manteve na temporada passada, eu acho que o William Maranhão é o que oscilava nesse time aí, mas Baralhas e Marlon Freitas têm sido destaques defensivos dessa equipe do Atlético Goianiense há algum tempo. Nós temos que falar de Jorginho, camisa 10 e ídolo máximo da torcida do Dragão. O Marlon Freitas é o capitão, só lembrando. Jorginho, o craque desse time, um destaque ofensivo, dá assistência e faz gol pra caramba. O Jorginho, que na última temporada estava no Ceará e também passou pelo Atlético Paranaense. Nas 2 alas, ou nas 2 pontas, temos Shailon e São Paulo e Léo Pereira, cria da base ali do time goiano. No ataque, o artilheiro da equipe, o Wellington Rato, que tem feito a diferença para o Dragão. O Dragão que é comandado por Humberto Louser. A temporada, desde que o Humberto Louser chegou, a equipe melhorou bastante seu futebol, já que o Marcelo Cabo pediu para sair no início da temporada, com números ruins e com derrotas nos clássicos. O Cabo não resistiu e desde a chegada do Louser, o rendimento melhorou muito lá nos lados do Antônio Alcioli, no lado do nosso rival, nessa quinta-feira. O Cuiabá, Felipe, como deve chegar o Cuiabá para esse confronto? Só Deus sabe. O Cuiabá muda a sua instalação. O Pintado está assistindo os jogos do Ceni, tem mudado a instalação nos últimos jogos. Felipe, mas mantém uma estrutura, mas não dá para travar o time correto. Desde a lesão do Camilo, o Cuiabá não repete. O Cuiabá joga com o Marlon, joga com o Marcão, joga com o Gava, joga com o PP ou com o Rivas, qualquer um desses nessa função de primeiro homem do meio de campo. Então não dá para saber como o Dourado vai entrar em campo, mas deve manter o seu sistema tático. Deve manter Walter no gol. Na defesa não devemos ter mudança. O Wendel viajou, mas deve ser banco para esse confronto. Diante do Atlético devemos ter Cariús e João Lucas como titulares. Na zaga devemos ter a volta de Marlon e Alain Imperior ao lado de Marlon. Então os 5 da defesa não devem mudar. No meio de campo, creio eu que deve ser PP e Marcão, Rivas, lá na frente Rodriguinho, André, aí já me perdi, ó. Os 4, aí tem Rivas, Marcão, PP, Rodriguinho, André, e deve ser o André Luiz, que está jogando muito bem, apesar de não estar fazendo gols, ou o Everton. Eu acredito que deve ser o André Luiz. Mas sim, é o time que você botaria em campo? Eu não entraria com esse time. Mas deve ser o time que o Pintado deve pôr a campo. Se mudar uma ou outra posição, é normal. O Pintado tem mexido muito na equipe. Nas últimas horas tivemos muitas tretas, desde sábado até o dia de hoje. Torcedores fazendo campanha, por exemplo, pela volta do Genigot ao time titular. Genigot não tem sido nem relacionado
Alguém sabe me dizer se o Genigon joga bola, futebol, ou se ele está sendo convocado para a seleção brasileira de vôlei? Renan Dalzotto, você está convocando o Genigon para jogar vôlei pela seleção brasileira? Você sabe se o argentino que comanda a seleção brasileira de handball está convocando o Genigon para jogar handball? Ou você sabe me dizer se o Genigon está treinando para a próxima corrida no Qatar ou para a corrida do Bahrein na Fórmula 1? A gente não sabe onde está o Genigon. Se você vê o Genigon na rua, treinando, ou em qualquer lugar, ligue 190. O homem está sendo procurado por todos os torcedores do Cuiabá. Principalmente pelo mau rendimento do centroavante titular da seleção, se pode dizer seleção, que é o nosso time. Principalmente pelo péssimo rendimento do André. Muita gente pedindo a volta do Genigon. E nós tivemos a postagem de um dos nossos canais vizinhos aqui no Instagram, Jogando em Casa. A Aline, esposa de um dos maiores, na minha humilde opinião, o maior zagueiro da história do Cuiabá, Anderson Conceição, relatou problemas que o capitão, o Capita, como era conhecido carinhosamente pelo torcedor, teve com a nossa direção. Muita gente falando que ele foi escondido pelo Jorginho, mas já era escondido também pelo Alberto Valentim. Uma coisa certa, a diretoria não estava pressionando para não colocar o homem em campo. Ela relatou que a camisa dos 100 jogos do Anderson Conceição ficou quase um mês parada. O Cuiabá não botava o homem em campo. E quando ele colocou, ele só ganhou a premiação, ou o bônus, ou aquela combinação básica dentro do vestiário, não em campo. Então, muita gente cogitando que a diretoria está fazendo com mais um ídolo da torcida, ou com mais um jogador muito importante na história do Dourado, o que fez com o seu principal zagueiro e capitão das últimas 2 temporadas do Dourado, até a saída dele para o Vasco. E hoje a gente vê que o Anderson Conceição está jogando muito bem no Vasco. Tem mantido bons jogos e já até pegou a braçadeira de capitão do time em dados momentos, quando o Nenê não jogou, por exemplo, na equipe dos Maltina. Então nós vemos que foi um erro do próprio Cuiabá em perder um zagueiro exemplar que não faria coisas, por exemplo, que a gente viu nos últimos jogos do Cuiabá. Não estou falando do Paulão especificamente, mas alguns erros de posicionamento ou de falta de liderança dentro de campo. O Anderson Conceição é um líder. Ele ia, brigava com os caras, chegava, dava carrinho, chamava a torcida, vamos torcida. E hoje a gente não vê isso no time do Cuiabá. Talvez a saída do principal volante das últimas 2 temporadas, também Auremir, tire um pouco desse ímpeto que o Cuiabá sempre teve. Então, voltando à relação, o Cuiabá deve manter mais ou menos o que tem jogado. Espero estar muito errado. Se eu estiver errado amanhã, a gente esteja falando de um time que mudou totalmente, espero estar muito errado no dia de amanhã. Mas, para começar a caminhar para o final do vídeo, que era para ser um vídeo curtinho, era um vídeo muito longo, a curiosidade do Na Coruja. Antes, só vou falar dos principais destaques do Atlético no banco. Nós temos um time que tem Churin, jogou a última temporada pelo Grêmio. O Leandro Barça, que já jogou por CSA e Sport, muito bom jogador. Luiz Fernando, ex-Botafogo, que está no banco do Atlético Goianiense. O Atlético tem um ataque de 35 gols e uma defesa que tomou 19. É um ataque até relativamente positivo do Dragão, que é uma equipe muito conhecida pelo sistema defensivo muito forte. A gente já falou de tudo e nós vamos falar da estatística ou da curiosidade na Coruja. O Atlético Goianiense está 100% no confronto contra equipes matogrossenses. Pela Copa do Brasil, já na estreia de Humberto Louser, 3-0 para o Dragão no confronto de União em Rondonópolis. Detalhe, o União jogou melhor que o Atlético naquele confronto, mas tomou 2 gols nos acréscimos, que culminou com a eliminação do Touro da Copa do Brasil. Mas, um alento, o Cuiabá não perde para o Atlético desde 2019, que perdeu no primeiro confronto entre as 2 equipes, aqui na Arena Pantanal, 1-0 para o Dragão. De lá para cá, 2 empates e 1 vitória. A última vitória do Cuiabá foi na temporada passada, na Arena Pantanal, por 2-1, a primeira vitória de Jorginho no comando técnico do Cuiabá. Espero que essas estatísticas interessantes da primeira vitória do Jorginho no comando do Cuiabá, e que praticamente acho que foi a primeira vitória do Cuiabá no Brasileirão, vou puxar na memória, mas deve ter sido a primeira vitória. Então é muito importante para o Cuiabá
Vamos pegar isso aí como esperança e ir para cima do Dragão e conseguir um bom resultado, já beliscar a classificação à próxima fase. E para terminar, nós temos que falar onde vai passar esse jogo. O jogo vai passar no Sport TV, o jogo entre Atlético Goianiense e Cuiabá. Então, transmissão do Sport TV. Ah, não vai ter TV aberta? Infelizmente não vai ter. Então, só no Sport TV para assistir esse confronto. E como é de praxe aqui no canal Coruja, o juiz apontou para o centro do campo, live ao vivo aqui do nosso canal, para falar de tudo, se Deus quiser, da vitória do Dourado em Goiânia para cima do Dragão, que seria a primeira vitória do Dourado lá em territórios goianos. Então, muito obrigado, galera. Valeu e até a próxima.